Bem, beleza pessoal, bora lá fazer um vídeo com vocês aqui, tá? Eu estava fazendo um vídeo sobre custos, né? Ainda estou fazendo uns vídeos aí sobre facção, é outro problema, né? E a gente vai falar um pouco sério sobre isso. E eu estava fazendo um vídeo sobre custo e me surgiu uma pergunta aí, tá? E um amigo meu, um grande amigo que mora aí no Ceará, e ele me falou: Júlio, olha, eu estou começando agora, como é que eu vou saber o quanto de tecido eu vou comprar? Bom, isso é uma pergunta muito difícil de responder, então eu vou estar simplificando aqui um processo de produção que seria industrial para um modo mais simples, tá? Dando uma ideia para vocês de como proceder nesse tipo de coisa. Bom, se o seu problema é estar comprando a quantidade exata de tecido, vamos usar uma lógica simples. Você vai partir do princípio, tá? Algumas coisas são necessárias para que você possa fazer isso. Eu fiz uma pequena cola aqui e eu vou continuar nela aqui, tá, gente? Primeiro, você tem que ter uma mesa proporcional ao tamanho e quilo do seu tecido. O que eu quero dizer? A sua mesa, vamos supor que o seu tecido tenha 1,60 m de largura, que você esteja trabalhando com uma viscolaicra, tá? Você tem que ter uma mesa com 1,60 m de largura. E qual é o rendimento dessa viscolaicra, ou seja, no quilo? O rendimento dela, vamos supor que seja 3,20 m. Então o que acontece? De questão peso, então um rendimento de uma viscolaicra, eu estou pondo aqui que ela tenha 1,60 m de largura por 3 metros de comprimento, que seja o rendimento por quilo. Tá? Entendido isso, a gente já tem uma noção do tamanho, da quantidade de comprimento da malha. Bom, então a minha mesa, ela tem, para que eu faça um corte, aproveite tudo, ela tem que ter, eu aconselho que ela tenha esse tamanho, ou seja, 3,20 m e mais 50%. Mas nem todo mundo tem esse tipo de coisa, então ela não pode ser menor que o tamanho do rendimento do tecido, porque senão fica difícil de você estar marcando, gente, a quantidade. Então isso aí eu estou falando para pessoas que estão produzindo mais do que uma peça, ou pessoas que são pequenas, não tem lá uma mesa igual às industriais, que são 11 metros. E eu estou falando para pessoas simples, você que está começando agora. A sua mesa, para que você faça um corte e tenha um bom aproveitamento, ela tem que ter no mínimo mais de 3 metros, tá? No mínimo, para que você possa fazer esse sistema que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse sistema, eu aprendi ele com um amigo meu que é grego, tá? E hoje ele nem se encontra no Brasil mais, ele voltou para a Grécia, mas é um cara que me ensinou um pouquinho. Então é o seguinte, tudo que a gente ganha, a gente tem que passar à frente, tá? Então, se você achar essa informação interessante, passa à frente, quem sabe ajuda outra pessoa, tá? Então, eu defini que o meu tecido tenha 3 metros, né? Eu já sei que eu quero comprar uma viscolaicra de 3 metros e 20, tá? Então eu sei que esse é o rendimento do meu quilo de viscolaicra e eu já tenho a minha mesa. Eu vou partir desse princípio, que a minha mesa tenha mais de 1,60 m de largura. A minha dá em torno de 1,80 m, gente, tá? Essa mesa de criação aqui, tá? Então é o seguinte, eu preciso de uma mesa um pouquinho maior para que eu possa ter noção e poder estender o meu tecido por completo, para que eu tenha noção de quanto tecido eu preciso comprar, tá? Definimos isso. Outra coisa que é interessante para vocês é que geralmente a gente não corta um tamanho só, tá? Então vocês têm que ter a modelagem já providenciada, já graduada. Eu vou estar utilizando aqui como exemplo um molde de um vestido bem básico, né? Básico não é tão básico, né? Esse aqui é um vestido de renda, mas eu vou estar utilizando isso. Então eu tenho os 3 tamanhos, o tamanho P, M, G. Pronto, resolvi isso. O que mais que eu preciso ter para que eu possa comprar a quantidade de tecido exatamente para aquilo que eu preciso fazer? Lembrando, gente, eu estou falando de mais de uma peça, eu estou falando de um risco, seria esse o nome que a gente usa nas talhações, tá? E eu vou usar o mesmo sistema. Bom, eu estou usando esse papel aqui, mas o interessante é estar usando um papel
mais leve, que aí vai ficar melhor para vocês na hora do corte. Um papel para corte, gente, é esse tipo de papel aqui, ó, tá? Esse é um papel que a gente já cortou. Vocês podem ver que esse papel foi cortado. Eu vou mostrar isso aqui na prática depois, tá? E se você quiser mais uma dicasinha, também é interessante ter esse tipo de cola aqui, que é a cola adesiva spray para tecido, tá? Mas isso aqui eu vou ficar no final para vocês aí, para aqueles que querem aproveitar a ideia. Bom, então, bora lá. Gente, o meu tecido, eu vou ter que ligar para a loja e perguntar: ô, seu Zé, o senhor tem aí viscolaicra? E ele vai me dizer: tem. Aí eu vou perguntar para ele algumas coisinhas interessantes. Eu vou perguntar para ele: seu Zé, qual é o rendimento do seu tecido, da sua viscolaicra? Aí ele vai virar e falar comigo: olha, Júlio, o rendimento da viscolaicra é 3,20 metros. Aí eu vou tornar a perguntar para o seu Zé lá: seu Zé, qual é a largura da rama, ou da largura, qual é a largura da sua viscolaicra? Que ela é ramada, né? Aí ele vai ver assim: olha, a largura dela é 1,60 m. Poxa, já sei, já tenho duas informações. Aí eu, para ser bem persistente com o seu Zé, eu vou perguntar ele: seu Zé, qual é o encolhimento da sua viscolaicra? Geralmente o seu Zé não vai saber essa pergunta. Mas tenha em mente o seguinte, eu vou dar uma diquinha. Geralmente tecidos com elastano encolhem bastante. Então, se você vai comprar 1 quilo, eu acredito que você pode comprar um pouquinho maior. Por isso eu falei a sua mesa ter mais de 3,20 metros. Por quê? Porque quando você abrir um tecido sobre o outro, esse tecido tem um encolhimento. E você tem que ter uma noção desse encolhimento. Então é legal que você tenha essa noção antes mesmo de comprar. Mas se o seu Zé for um bom vendedor, o seu Zé vai falar: olha, o encolhimento dela é tanto por cento, é 10%, é 5%, é 2%. E aí cada tecido tem um tipo de encolhimento. Tá? Então essa é a primeira dica, encolhimento. Então eu tenho noção que num quilo de viscolaicra eu vou estar comprando 3,20 metros. E eu tenho a noção que essa viscolaicra tem 1,60 m de largura. Bom, então eu não comprei o tecido, gente. Prestem bastante atenção. Eu não comprei o tecido. Falei: tá, seu Zé, então eu vou ver aqui quanto eu vou precisar de viscolaicra. E eu vou falar com o meu cliente lá: olha, vou vender a minha peça. Ó, eu tenho um vestidinho de viscolaicra assim, assim, assim. Eu já sei o preço da minha viscolaicra, né? Meu cliente vai me comprar a minha viscolaicra e ele vai falar: olha, eu quero 100 vestidos desse. Aí é a hora que um novato, uma pessoa não tem noção, é onde fica aquele tipo de... eu vou comprar quanto de malha? Vamos fazer uma lógica aqui, que é uma lógica de grego, tá? Isso eu aprendi de um amigo. Então o que eu fiz? Eu, ao contrário de comprar a malha, eu fui lá e comprei o papel. Gente, para cortes, dependendo da quantidade de cortes, até outro dia um rapaz me corrigiu aí, corrigiu não, foi falar como dica, e eu já sabia desse tipo de coisa, né? Porque eu utilizo o sistema. A gente costuma cortar sobre papel, tá? E não sobre tecido. Então, todo o risco a gente já faz sobre papel. Vai ficar uma foto aí de um corte aqui e vocês vão ver. Eu vou pôr agora, depois que eu terminar essa palavra aqui, eu já vou colocar aí para vocês verem. Viram aí? Beleza, né? Então é assim que é feito um corte mesmo em quantidade. Bom, então eu vou lá e interessante para vocês que estão começando é ter esse tipo de papel. Ou seja, papel para corte mesmo. Mas se você não tem, eu vou te dizer o seguinte: você pode estar usando um papel, esse aqui é um papel muito grosso, então não é muito legal. Legal que você pode usar aí aquelas, se você está numa região que não tem papel, você pode utilizar aquele papel de embrulho mesmo, aquele papel excelente para corte. Tá? Ele tem a mesma textura desse aqui e é perfeito para corte. Aqueles que vêm em bobina, não custa nada, você tem uma bobina daquela ali, ao contrário de você gastar depois com tecido. Fica bem mais caro gastar com tecido. E aí vem a dica. Bom, eu cortei o meu papel, vou supor que esse papel aqui tem 1,60 m como a minha viscolaicra.
Tá. Então, o que eu vou fazer? Cortei o meu papelzinho lá, né? No tamanho da minha viscolite. Vocês podem perceber, gente, que eu utilizo umas réguas na minha mesa, tá? Justamente para facilitar o meu trabalho aqui. Tá? E essas réguas são de ferro mesmo, tem gente que vai tentar. O que é feita essa régua? É de ferro, gente. Aí você escolhe aí a que estiver aí próximo de você, é mais em conta para você, interessante. Bom, agora vem o X da questão. Isso é uma lógica, gente. Meu tecido tem 1,60 m, então eu tenho que aproveitar a largura do meu tecido por inteiro. E o meu corte, eu tenho que fazer um encaixe. Tá? Então eu vou começar aqui, isso é só um exemplo, tá? Isso é